Essa é a quinta aula da nossa disciplina de matemática discreta no formato remoto. Nessa semana nós vamos discutir o conceito de divisibilidade entre números inteiros e alguns dos vários conceitos que aparecem associados a esse. Esse tópico de hoje inaugura o terceiro ciclo da disciplina, que é uma introdução à teoria dos números. Normalmente, se a gente considerar o que é a teoria dos números, esse assunto é muito amplo. Ele fala sobre todos os conjuntos numéricos, sobre relações entre esses conjuntos, relações, propriedades que a gente consegue provar sobre cada um desses conjuntos e sobre os mapeamentos que existem dos elementos de um conjunto para outro. A gente fala sobre cardinalidade de conjuntos infinitos. Aparecem muitos tópicos que alguns deles até são de interesse direto para nós da computação, mas nessa disciplina, né, na maneira como a disciplina de matemática discreta é estruturada, a gente se concentra nos conceitos que são próximos da divisão e nas aplicações que eles têm. Aqui a gente vai ver os primeiros conceitos que a gente quer estudar associados a isso. Na prática, a gente tem 3 aulas em cima de divisibilidade, tá? Esse primeiro conceito que está aqui na nossa lista, o conceito de divisibilidade, ele vai ser a base para tudo que a gente vai ver durante essa semana e mais 2, durante 3 semanas. Tudo é construído em cima dessa definição de divisibilidade. A gente vai trabalhar realmente de novo com números pares, números ímpares, vai falar, mais na frente a gente vai falar sobre aritmética modular, vai falar sobre números primos, sobre o máximo divisor comum, o mínimo divisor comum. E quando a gente chegar especialmente nesses últimos tópicos, a gente tem algoritmos e algumas aplicações desses números, né? A gente está interessado principalmente em algoritmos para fatorar números inteiros e para encontrar números primos. Aqui a gente vai se beneficiar diretamente realmente de algumas propriedades que a gente vai ver em relação à divisibilidade. Todos os conceitos nessa semana e nas próximas 2 são construídos em cima do conceito de divisibilidade. Não tem como eu frisar isso mais. É o conceito fundamental, o primeiro conceito que a gente vai ver. Certo? Aqui a gente vai ter alguns exemplos concretos de números que dividem outros, nesse conceito que a gente vê aqui de divisibilidade, mas a gente está mais interessado em utilizar esse conceito dentro de demonstrações, exatamente porque a gente vai ver muitos conceitos elaborados com base na divisibilidade mais na frente. Em cada conceito novo que a gente pegar, a gente vai estar discutindo por que aquilo funciona, por que aquilo é possível. Isso significa demonstrar algumas coisas que utilizam diretamente essas definições. Aqui a gente vai falar principalmente, aqui hoje, né, a gente vai falar principalmente sobre o conceito de divisibilidade entre números inteiros e um conceito chamado algoritmo da divisão. De maneira que para a gente seguir nesse terceiro tópico da disciplina, nesse terceiro ciclo, a gente precisa estar afiado com as técnicas de demonstração de teoremas, que foi o primeiro ciclo da disciplina, e naturalmente, portanto, com conhecer as propriedades de operações aritméticas, né, e produtos notáveis, e aquelas ferramentas comuns para fazer manipulação algébrica. É inevitável, né, uma vez que a divisão é uma das 4 operações fundamentais da aritmética, é inevitável que nessas demonstrações a gente precise fazer algum tipo de manipulação algébrica. A gente vai ter principalmente realmente expressões usando variáveis numéricas, com soma, multiplicação, subtração, divisão. Essas vão ser as coisas mais comuns. E na maioria dos casos a gente vai ter igualdades, mas a gente pode ter inequações também. O fato é que a gente precisa fazer manipulação algébrica. Então, falando mais especificamente de hoje, né, a gente vai discutir esses conceitos como base, divisibilidade, divisão inteira, que é o que eu me referi também como algoritmo da divisão. E nós vamos falar sobre propriedades da divisibilidade, que nós devemos perceber isso como um tipo de relação entre números. E a gente vai fazer algumas demonstrações que utilizam diretamente essa definição.
Eu devo alertar que as demonstrações que eu faço aqui, não é, de maneira geral, elas são um pouco mais avançadas do que a gente realmente vai fazer nas listas, porque com frequência nos exercícios a gente vai estar tratando de casos em que os números são divisíveis por 3, ou por 4, ou por 5, ou por algum outro número primo que seja interessante. E na prática a gente já fez, como nós vamos discutir aqui, a gente já fez muitos exercícios em que a gente estava tratando de números serem divisíveis por 2 ou não serem divisíveis por 2, quando a gente falava de pares e ímpares. Então, não tem nem muita diferença em relação assim, o trabalho é muito parecido com o que a gente tem quando a gente faz demonstração de propriedades de números baseados neles serem pares ou ímpares. As coisas continuam parecidas. É a mesma quantidade de trabalho nessas demonstrações, a mesma complexidade. E as demonstrações que eu vou fazer aqui, em geral, são de teoremas sobre esse próprio tópico, de maneira que, em vez de falar sobre divisibilidade por um número específico, elas falam sobre divisibilidade sobre um número qualquer. Então, a diferença que tem é porque a gente tem uma variávelzinha a mais aqui, e eles continuam sendo bons exemplos para fazer os exercícios todos que a gente vai ter nas listas, né, e no livro, inclusive. De forma que esses outros exercícios são mais simples, exatamente porque eles vão ter uma variável a menos. O que eu vou estar fazendo aqui com uma variável, com um inteiro qualquer, que vai ficar fixo lá, né, durante a demonstração, por causa da instanciação que a gente faz no começo. Nos exercícios normalmente vai ser um número conhecido. Isso é uma vantagem, simplifica o trabalho. Então, sem mais delongas para hoje, vamos entrar na definição principal da semana. Esse é o conceito mais importante que a gente vai ver hoje. Reforço que todos os outros conceitos vão ser baseados nesse daqui. Nessa semana, nas próximas duas. Então, muita atenção a esse conceito. A gente começa com dois números inteiros, quaisquer, podem ser quaisquer números aqui, com o detalhe, a única restrição que a gente tem é que o A precisa ser diferente de zero. Né? Um dos dois precisa ser diferente de zero. Na prática, a gente está marcando aqui as posições A e B, porque nós queremos tratar da situação em que A divide B. Quando é que a gente pode dizer isso? Quando é que A divide B, sendo dois inteiros? Então, nessa expressão A divide B, o A está fazendo o papel de divisor, é o A que está dividindo, o B, e o B está sendo dividido pelo A. São papéis diferentes, realmente. E como o A está fazendo o papel do divisor, naturalmente ele não pode ser zero, né? Nós sabemos que não é possível dividir números por zero. Então a definição cobre isso. A gente tem dois números inteiros em que o A é diferente de zero, porque ele vai fazer o papel do divisor. E aí o que essa definição nos dá é o seguinte: a gente diz que A divide B se e somente se existe um inteiro C, tal que B é igual a vezes C. Falando sem a variável, né, se existe um número inteiro, que B é igual a multiplicado por esse inteiro. Que o número que está sendo dividido, B, é igual ao divisor dele, ao número que o divide, o A, multiplicado por esse número inteiro. Então o que a gente precisa é que exista esse número inteiro. Sempre se a gente pegar dois números A e B, a gente sempre pode escrever que B é igual a vezes alguma coisa. Sempre pode escrever isso. Porque se a gente extrapolar os números inteiros, se a gente admitir números reais quaisquer, números fracionários que não sejam inteiros, a gente consegue encontrar um resultado que satisfaz essa igualdade. Se a gente pegar B igual a 5 e A igual a 3, 5 é igual a 3 multiplicado por 5 terços, não é o melhor dos exemplos, mas enfim, né? A gente vai cancelar as coisas e vai ficar 5 igual a 5. É sempre possível encontrar esse número. E aí qual é a chave aqui? Para que a gente possa dizer que o A divide B, esse número precisa ser um número inteiro. Essa é a chave. A gente trabalhou com algo muito parecido com essa definição antes, e depois eu vou mostrar o detalhe, o que está mudando em relação a isso. Onde é que a gente viu algo parecido,
o que mudou? Por hora vamos ver alguns exemplos que eu coloquei aqui, exemplos mais concretos. É correto, por exemplo, a gente dizer que 3 divide 6, porque nós podemos escrever 6 como 3 vezes 2, e 2 é um número inteiro. É isso que importa, que o 2, né, que 6 é igual a 3 vezes um número inteiro. Não importa tanto assim que esse número inteiro é o 2. O que importa é que o número multiplicando 3 nessa igualdade, para tornar a igualdade correta, esse número é um número inteiro. Nós podemos falar aqui um outro exemplo. O 2 também divide, por exemplo, menos 30. Aqui eu quero chamar a atenção, esse exemplo ele foi escolhido mais para isso, que é a nossa definição, ela não restringe para números positivos, né? Para números inteiros. Então essa definição ela funciona perfeitamente para números negativos, tanto na posição do A quanto na posição do B. A única restrição que existe é que o A não pode ser 0. O B pode ser 0, inclusive, não é? Mas o A não pode. Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando ainda um divisor positivo, a gente está falando o número que está no lugar do A para essa expressão, quando a gente diz 2 divide menos 30, a gente está colocando 2 no lugar do A e menos 30 no lugar do B, na definição, não é? Então, quando a gente utiliza a definição para vir para o outro lado, o que a gente precisa? Precisa existir um número inteiro, dessa vez eu estou chamando de D, para diferenciar do outro exemplo, tal que o menos 30, é o segundo número que apareceu na expressão 2 divide menos 30, o número maior em módulo, é igual a 2 vezes esse número inteiro, 2 vezes D no caso. E essa expressão é correta. É correto dizer que existe um número inteiro D, tal que menos 30 é igual a 2 vezes D. Por que isso é correto? Porque se a gente fizer a conta, a gente encontra que o D é menos 15. Menos 15 é um número inteiro. Isso é o que importa. Como último exemplo, também aqui só para mostrar a possibilidade de a gente ter um número negativo no lado do divisor, né? Menos 4 divide 68. Por quê? Porque se a gente fizer a divisão direitinho, o número que a gente vai encontrar, que multiplica menos 4 para dar 68, é o número menos 17. Ou seja, existe esse inteiro, que aqui eu estou chamando de E, dessa vez também para diferenciar dos outros exemplos. Existe um inteiro E, tal que 68 é igual a menos 4 vezes E. Nesse caso, o número inteiro que a gente está interessado é o menos 17. Mas mais importante do que o valor dele, o que importa é que ele existe. O que importa é que o número que multiplica menos 4 para dar 68 é um número inteiro. Para complementar aqui os nossos exemplos, esse daqui é um exemplo de números que a gente escolheu em que essa relação não funciona. Se a gente tentar verificar se o 3 divide 16, a gente vai descobrir o contrário, que não é o caso. Por quê? Porque não tem nenhum inteiro que a gente possa multiplicar por 3 para obter 16. Nenhum inteiro nessa situação. Como é que a gente verifica isso, né? A gente vai ver que existe um caminho muito mais simples do que esse que eu vou mostrar agora, mas é interessante a gente olhar o máximo de detalhes explorando essa definição no momento. E se a gente for olhar pela definição, o que a gente tem aqui, o que a gente está tentando concluir, não é essa sentença. Não existe nenhum inteiro C tal que 16 é igual a 3 vezes C. E aí esse enunciado é um enunciado de não existência, que a gente comentou brevemente como é que a gente lida com esses. Normalmente quando a gente quer mostrar que algo não existe, a gente começa por redução a absurdo, que vai significar que a gente vai negar o que a gente quer provar, porque aí esse não existe, ele se torna uma suposição de que existe esse número, e a gente vai utilizar esse fato para chegar a alguma conclusão. É muito mais conveniente. Esse não existe, ele também é sinônimo de um para todo, é a mesma coisa que a gente dizer para todo inteiro C, 16 é diferente de 3 vezes C. Então a gente tem dois caminhos, utilizar as técnicas regulares, né? Usar a generalização como uma técnica de prova de condicional, se a gente entender esse sinônimo, ou então, de uma maneira mais simples, em princípio, em termos de estratégias, a gente pode começar por redução a absurdo,
a gente pode começar supondo que essa afirmação é falsa. Ou seja, que esse inteiro existe. E aí o caminho que eu vou mostrar aqui é assim, por absurdo. Então vamos supor que esse número existe, que existe um inteiro C, né, um C que pertence aos inteiros. O símbolo do conjunto dos inteiros é esse Z estilizado. Tal que 16 é igual a 3 vezes C. Então, a gente pode observar o seguinte, que se a gente multiplicar 3 por 5, a gente obtém 15, que é um número muito próximo do 16. Se a gente multiplicar 3 por 6, a gente obtém 18, que é outro número também muito próximo do 16. E a gente está interessado nisso por quê? Porque o 16 está exatamente no meio desses dois números, né? Do 15 e do 18. A gente poderia ter pego outros números, contanto que a gente pegasse um menor e outro maior do que o 16, na prática, mas esses vão ser os melhores, esses vão ser os mais úteis. Se a gente pegasse números mais distantes, a gente poderia ir aproximando até chegar realmente no 15 e no 18, que são os números que realmente interessam. E por que eles são os números que realmente interessam? Porque a gente tem igualdades utilizando eles aqui, a gente construiu igualdades utilizando eles aqui, e isso permite a gente reescrever essa equação como sendo o 15, ele é 3 vezes 5, né? O 16, por causa da nossa hipótese, da nossa suposição, ele é 3 vezes C. E o 18 é 3 vezes 6. Então, nessa equação, a gente tem todo mundo multiplicado por 3. E aí a gente pode agora dividir todos os itens, todos os termos dessa inequação por 3. Isso vai nos dar essa outra inequação mais simples. 5 é menor do que C, que é menor do que 6. E aí isso em si já é suficiente para a gente ter uma contradição, porque a gente supôs que o C é inteiro, mas entre o 5 e o 6 não existe nenhum número inteiro, né? O 5 e o 6 são números consecutivos. O 6 é igual a 5 mais 1, não existe um inteiro entre eles. Então como é que a gente poderia ter, como é que seria possível a gente ter ao mesmo tempo um número inteiro, o C ser um número inteiro, como a gente supôs, e ele ser maior do que 5 e menor do que 6? É impossível. Isso é uma contradição. E aí, na hora que a gente tinha uma contradição, a gente conclui o que a gente queria realmente, né? A estratégia de redução absurda é sempre essa. A gente supõe o contrário do que a gente quer provar e leva para uma contradição. Na hora que a gente encontra a contradição, a gente afirma o que a gente realmente pretendia no começo. Só funciona se a gente realmente tiver um teorema, claro. E no caso é a situação. Realmente, o que a gente começou aqui, o que a gente está provando, essa afirmação de que não existe nenhum inteiro C que multiplicado por 3 dê 16, é correta. E a gente acabou de provar que ela realmente é correta. Agora, existem maneiras um pouco mais convenientes de fazer isso, bem mais simples, utilizando algumas consequências dessa definição. Sempre quando a gente está estudando tópicos de matemática, né, o comum é isso, a gente começa com algumas definições, com os conceitos mais fundamentais, e vai construindo em cima deles. E cada coisa que a gente constrói, a gente demonstra que é correta, demonstra que é possível, demonstra que é viável, para garantir que as coisas funcionam bem. Apenas com essa definição, para a gente realmente garantir que o 3 não divide o 6, o caminho que a gente tem é esse. Mas nós temos algumas consequências diretas dessa definição de divisibilidade que vão permitir a gente concluir isso de maneira um pouco mais simples. Aqui essa demonstração ela é fundamentalmente um exercício para nós. Tá? Então, a partir dessa definição a gente tem uma primeira proposição que nos garante isso, que se a gente tiver que A e B são números inteiros com A diferente de zero, a mesma condição da definição, né? Nós vamos dizer que o A divide o B se e somente se B sobre A é um inteiro. B dividido por A, fração B sobre A. A gente vai ter uma outra nomenclatura muito diferente dessa de fração, que usa também um traço entre os números, e eu vou comentar sobre isso porque demanda muito cuidado. Aqui a gente está falando realmente sobre a fração, sobre o número B sobre A, essa é a notação comum. E se a gente for olhar a estrutura dessa definição, né, dessa proposição, dessa afirmação, o que a gente tem, a gente está falando A e B são números inteiros quaisquer, está implícito aqui o quantificador universal. Eu percebo que eu esqueci a condição de que o A precisa ser diferente de zero, quando eu escrevi aqui a estrutura
da afirmação, mas a gente pode corrigir isso rapidamente. Então vou aproveitar para fazer isso, para já fazer essa correção. O que a gente tem é o seguinte: se o A é diferente de zero, então a gente tem esse se somente se. Significaria para a nossa demonstração que a gente começaria fazendo a suposição, a gente começaria com a instanciação, pegando A e B inteiros quaisquer, com A diferente de zero poderia ir direto na instanciação. Esse tipo de detalhe realmente seria visto mais na disciplina de lógica, porque que isso ainda poderia vir como parte da instanciação, mas mesmo que a gente não coloque na instanciação, a gente ficaria com um condicional para fazer uma prova direta e suporia da mesma maneira que o A é diferente de zero por prova direta, e aí teria o se somente se finalmente para trabalhar. Então, na demonstração que eu vou fazer, eu vou tratar direto como se o A diferente de zero fosse uma parte da instanciação, para simplificar um pouquinho aqui o trabalho, certo? Vamos ver então aqui o que interessa pra gente. Então, né, como a gente tem um se somente se, a gente precisa fazer duas provas. Em princípio, seriam duas provas, uma da esquerda para a direita, do se somente se, e a outra como se fosse um condicional do lado direito para o lado esquerdo do se somente se. Eu vou começar aqui com a prova que vai do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, assumindo que a gente tem A e B inteiros quaisquer e que o A é diferente de zero, eu vou tentar provar que se o A divide B, então B sobre A é um número inteiro. É isso que eu vou provar nesse primeiro passo. Então, pela hipótese da prova direta, a gente vai supor que A divide B. E aí, pela definição de divisibilidade, né, o que a gente tem aqui na nossa hipótese? A divide B, na hipótese da prova direta. A gente tem que trabalhar com esse conceito. Esse conceito é exatamente o que aparece na definição que a gente tem aqui de divisibilidade. O que essa definição dá pra gente? Vai existir um número inteiro C, tal que B é igual a vezes C. Naturalmente, na hora que a gente encontra que A divide B, a gente utiliza a definição para vir para esse lado aqui que é mais informativo. O lado... sempre toda definição, né, eu reforço a título de... para os exercícios mesmo, né, de estratégia, que toda definição, por padrão, ela tem um se somente se, um dos lados é escrito uma coisa mais concisa, com menos detalhe, mais firme, que tem uma palavra nova na maioria dos casos, como aqui essa expressão A divide B, e o outro lado ela utiliza conceitos mais simples, mas precisa de mais conteúdo para afirmar a mesma coisa, que é uma forma mais expandida, mais detalhada do conceito. E aí, normalmente, quando a gente encontra um conceito, uma palavra-chave dessas, né, o que a gente vai fazer, na maioria dos casos, nas definições, é utilizar diretamente a definição para trocar aquela coisa ali que está com a palavra-chave pelo formato mais informativo dela, que é dado pela definição. No começo das demonstrações principalmente, né? E mais para o final a gente vai fazer o caminho contrário, a gente vai procurar essas expressões com a mesma cara, né? da forma expandida do conceito para juntar as coisas e voltar para as palavras-chave. Definições por padrão usam se somente se. E aí nesse caso aqui o que a gente tem é que o A divide B. Então usando a definição, o que a gente vai obter? Que existe o inteiro C, tal que B é igual a vezes C. É isso que a gente obtém. E aí, como esse A é diferente de zero, isso foi suposto aqui, não é? A gente supôs que a gente tem A e B quaisquer com A diferente de zero. E é muito importante, a gente só pode fazer esse passo porque o A é diferente de zero. Esse é o motivo para a gente fazer esse passo. A gente pode utilizar aqui nessa igualdade, a gente pode dividir os dois lados por A. Ou, depende de como tiver sido apresentado para vocês, né, a mesma coisa, a gente pode passar esse A que está multiplicando C dividindo para o outro lado da igualdade. São duas maneiras de dizer a mesma coisa. E aí o que a gente vai obter? Que B sobre A, a fração B sobre A, é igual a C.
E aí, como C é um número inteiro, não é isso? A gente disse bem aqui, existe um inteiro C. C é um número inteiro. É isso que interessa. Se B sobre A é igual a C e C é um número inteiro, B sobre A é um número inteiro. Era onde a gente queria chegar. A gente partiu da suposição de que A divide B, concluiu que B sobre A é um inteiro. E aí a prova da volta, né, é muito parecida. Da mesma maneira a gente vai ter, sejam A, B, inteiros quaisquer com A diferente de zero, vai ter essa distanciação. Só que agora a gente vai começar supondo que B sobre A é um número inteiro, e a gente vai desenvolver isso para concluir que A divide B. Não é muito diferente desse passo, de maneira que a volta da prova, né, o outro lado da prova do Se Somente Se é deixado como exercício. É um ótimo exercício e é muito parecido com essa primeira parte da prova. Então, utilizando a proposição, a gente pode rever alguns daqueles exemplos que nós tínhamos. A gente tinha visto, por exemplo, que 3 divide 6, porque 6 pode ser escrito como 3 vezes 2, e 2 é um número inteiro. E aí, da mesma forma, a gente pode passar o 3 dividindo para o outro lado da igualdade, né? Ou dividir os dois lados da igualdade por 3, mesma coisa. E aí a gente vai obter o quê? A fração 6 sobre 3, que vai ficar igual a 2. Então, 6 sobre 3 é um número inteiro. E aí, dessa vez, a gente está verificando que 3 divide 6 usando essa proposição, que a gente considera que está demonstrado nesse ponto aqui da apresentação. O segundo ponto como exercício, mas a proposição vale. E se a gente utilizar ela aqui, no lugar de usar direto a definição, a gente consegue concluir, a gente consegue explicar de maneira um pouco mais simples por que o 3 divide o 6. Porque simplesmente se a gente construir a fração 6 sobre 3 e simplificar essa fração, dá o número 2, que é um número inteiro. O 2 divide menos 30, porque menos 30 sobre 2 é menos 15. Essa fração, menos 30 sobre 2, é um número inteiro. E aí, a melhor parte pra gente realmente é quando a gente vai dizer quando é que o número não é inteiro. Porque nessa proposição também a gente tem um se somente se. Então, se B sobre A não for um número inteiro, é porque A não divide B. Isso é um se somente se. As duas coisas são verdadeiras ou as duas coisas são falsas ao mesmo tempo. Não existe meio termo. E a gente tinha visto, né? O 3 não divide o 16. A gente viu uma explicação relativamente longa do porquê que o 3 não divide o 6. Relativamente em relação comparado a essa. Então, por quê? Porque não existe nenhum inteiro que 6 seja 3 multiplicado por esse inteiro. Se a gente utilizar aqui pela proposição, a gente consegue dizer isso de maneira bem simples, porque quando a gente faz 16 sobre 3, a fração, e a gente simplifica, o que a gente vai obter, essa simplificação é feita nos reais, certo? A maioria das coisas que a gente faz aqui é nos inteiros. Mas quando a gente olha para a fração, né, a fração ela é feita em princípio nos reais. A gente obtém uma dízima periódica, no caso aqui, né, 5,33333, que não é um número inteiro. E aí, se a gente não obteve o número inteiro, é porque realmente o 3 não divide 16. Esse caminho é melhor, muito mais ágil. E realmente, quando a gente está falando sobre números pré-determinados, né, num item qualquer, se aparecem dois números, a gente quer verificar se o primeiro divide o segundo, o caminho realmente é dividir, fazer uma divisão nos reais. A gente foge por um momento dos inteiros nesse sentido, né? Faz a simplificação da fração. No caso, para a gente saber se A divide B, a gente monta a fração B sobre A, como diz aqui a nossa proposição. Simplifica isso e vê se a gente encontra um número inteiro. Se encontrar um inteiro, é porque realmente o primeiro número divide o segundo, né? O denominador divide o numerador, né? No caso da fração. Se a gente encontrar um número que não é inteiro, é porque não divide. Mais pra frente aqui, né, a gente vai falar, especialmente se vocês pegarem o livro ou se vocês pegarem outros materiais, é importante ter ideia de sinônimos que existem para isso daqui. Existem muitas maneiras de dizer a mesma coisa. A gente está na definição falando quando é que A divide B, mas
essa expressão ela pode ser dita de muitas maneiras diferentes, o que significa que a gente poderia ter dado essa definição escrita de maneiras diferentes. Todas essas formas de dizer são sinônimas de A divide B. A mesma coisa é a gente dizer que o A é um fator de B ou que o A é um divisor de B. A gente está mudando a palavra, mas é o mesmo significado. A divide B, A é um fator de B, A é divisor de B. E também, da mesma maneira, só que agora a gente inverte a ordem que as coisas aparecem, a gente dizer que B é um múltiplo de A, ou a gente dizer que o B é divisível por A. Essa última maneira, dizer que B é divisível por A, é a maneira que a gente realmente quer falar na maioria das vezes, quando a gente trata de divisibilidade. É essa forma, dizer B é divisível por A, que dá o nome para a relação aqui que a gente está chamando de relação de divisibilidade. Mas para a apresentação de começo eu escolho falar primeiro sobre A divide B, sobre essas leituras em que o A aparece antes do B, porque às vezes as pessoas confundem um pouco essa noção com frações. Existe uma relação, né, mas a ordem em que as coisas aparecem se invertem, como a gente acabou de ver nessa proposição. Quando a gente fala que A divide B, a gente faz a fração é B sobre A. E quando a gente vai falar de A divide B, a gente tem uma maneira de escrever em que o A aparece antes do B. E não o contrário, como o B está aparecendo antes do A. Então essa escolha ela é uma forma de tentar deixar as coisas bem claras do que a gente está falando e fazer uma diferença depois em relação realmente a como as frações aparecem. Mas todas elas são maneiras idênticas de falar. A gente vai utilizar essa nomenclatura de que o A é um fator de B, principalmente quando a gente vai falando, depois de números primos um pouquinho, a gente vai falando sobre fatoração de números inteiros. Aí o nome realmente fatoração, ela trata as coisas como fatores, vai ser o nome que a gente normalmente usa. Mas aqui a gente vai estar falando na maioria das vezes realmente que A divide B ou que B é divisível por A. Vão ser as coisas mais comuns, especialmente nessa aula. Tá? Esses nomes todos são sinônimos, é importante aprendê-los porque eles podem aparecer em momentos diferentes, nos livros, nos exercícios, em outras fontes, se vocês utilizarem, e principalmente nas próximas 2 semanas, que também vão tratar de divisibilidade. Né? Aqui a título de exemplo, da mesma maneira, a gente viu que o 3 divide o 6, a gente poderia dizer, todas essas formas são sinônimas, dizer que o 3 é um fator do 6, que o 3 é divisor do 6, 6 é múltiplo de 3, ou a gente poderia dizer que 6 é divisível por 3. A gente pode dizer todas essas coisas ao mesmo tempo até, né? Em conjunção, porque todas elas são corretas, todas elas são verdadeiras, todas elas são sinônimas. E a gente viu que o 3 não divide o 16, também da mesma maneira, utilizando essa variação de terminologia. A gente vai dizer que o 3 não é um fator do 16, ele não é divisor do 16. O 16 não é múltiplo de 3. E o 16 não é divisível por 3. A mesma ideia, né? A gente só acrescentou o não na frente. Mesma ideia. Aqui, finalmente, em termos de notação, para a gente simplificar um pouquinho as coisas, a gente tem uma notação um pouco mais matemática, uniforme, para permitir a gente manipular expressões. A gente, normalmente, quando a gente diz que A divide B, a gente anota isso usando essa barrinha vertical aqui. E a leitura dessa expressão, né, esse A barra vertical B, é A divide B. Esse sinalzinho aqui, essa barra, é o símbolo utilizado para a relação de divisibilidade. A divide B. Quando A não divide o B, a gente pode fazer um tracinho parecido com o que a gente faz quando a gente muda de igual para diferente ou de pertence para não pertence, né? Em cada um desses casos a gente tem um símbolo predeterminado, quando a gente quer negar a gente faz um traço diagonal por cima. É a mesma ideia também aqui. E a gente vai utilizar bastante essa notação com a barrinha. Daqui para frente, na maioria das situações,
eu vou estar escrevendo A barra B e lendo A divide B, que é a mesma coisa. E esse é o ponto que eu disse que às vezes as pessoas confundem com frações. Essa escrita A barra B é na ordem da leitura A divide B. Isso daqui é uma afirmação. Quando a gente escreve essa expressão, a gente está afirmando que A divide B. Portanto, é uma expressão que ela só pode ser avaliada como falsa ou verdadeira. Ela é uma afirmação, ela é uma proposição. Enquanto que frações, não é se a gente escrever A, uma barra horizontal ou uma barra diagonal, B, esses sinais eles indicam divisão. E aí o que a gente vai ter como resultado é um número. Ou seja, a natureza dessas coisas é muito diferente. Os símbolos podem até ser parecidos, mas a natureza delas é muito diferente. Aqui a gente tem algo que é falso ou verdadeiro, é uma questão de sim ou não. E quando a gente está em frações, a gente tem números. Existe uma relação entre essas coisas, como na proposição que a gente viu alguns slides antes. Mas a gente não usa quase frações aqui, porque a gente quer manter as coisas dentro dos números inteiros. Tá bom? E aí o que acontece? Da mesma maneira que a gente viu que 3 divide 6, a gente pode escrever 3 barra 6 para indicar isso, essa barrinha vertical aqui. Essa expressão significa exatamente 3 divide 6, 2 divide menos 30, 3 não divide 16. Essa vai ser a notação comum pelo resto dessa aula e também nas próximas 2 semanas, quando a gente quiser falar em divisibilidade. Nisso tem algumas ressalvas que eu quero fazer quanto à relação que tem esse conceito com os números pares e os números ímpares, que a gente utilizou conceitos deles, né, anteriormente para fazer demonstrações. E aí o que acontece? A gente viu essa definição aqui para números pares. A gente disse, se a gente tem um inteiro qualquer n, né, a gente diz que n é par se e somente se existe um inteiro k, tal que n é igual a 2 vezes k. E eu peço que vocês observem a similaridade que isso daqui tem com a definição que a gente acabou de ver de divisibilidade. Eu fiz alguns destaques aqui em laranja para ajudar a perceber estruturalmente onde é que as coisas estão aqui, certo? Esse n, ele tem uma relação direta, o n da definição de par, que a gente tá, da maneira como ela está escrita aqui, tem uma relação direta com o b na definição de divisibilidade, com a posição do b, que é o número que está sendo dividido por a. E, naturalmente, realmente quando a gente está falando que n é par, entre outras coisas, né, é comum numa discussão sobre o que é números pares, as pessoas dizerem, é um número que é divisível por 2. É um número que, se eu dividir por 2, o resto dá 0. É um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tem muitas definições diferentes que a gente pode dar para números pares, que são definições equivalentes. A gente está usando condições diferentes, mas quando a gente compara, a gente está descrevendo exatamente o mesmo conjunto de números. Então, a definição que a gente viu de números pares, e nós discutimos isso em sala de aula antes de paralisar as aulas por causa da pandemia corrente, né? A gente discutiu essa definição, a gente discutiu as possibilidades para ela e a gente disse, essa definição ela é a mais conveniente para a gente trabalhar com números pares, porque quando a gente descobre que o número é par, a gente está trocando por uma expressão que tem uma igualdade e que aparece o número 2, que a gente está dizendo n, existe um inteiro k, então a gente ganha um número a mais para trabalhar, porque a gente pode falar sobre o k, e a gente sabe que o k é um número inteiro, e existe esse inteiro k, tal que n é igual a 2 vezes k. A gente ganha muitas coisas quando a gente utiliza essa definição, mas as outras definições elas meio que vão continuar no mesmo lugar. E elas são maneiras convenientes de dizer que um número é par, mas para fazer demonstrações elas não são. Então, se a gente comparar aqui com essa definição de divisibilidade, o que a gente tem realmente é que o n é par se ele é divisível por 2, né? Se o 2 divide o n. De maneira que o a, na definição de divisibilidade, esse a ele faz o papel de divisor e o b de número dividido, não é isso?
Da mesma maneira, quando a gente fala de números pares, o 2 faz o papel de divisor e o n faz o papel de número que vai ser dividido por 2. Então existe uma conexão muito direta entre essas definições, de forma que a definição de número par é um caso particular da definição de divisibilidade que a gente acabou de ver. Essa definição de número par é especificamente a definição nova que a gente tem aqui de divisibilidade, colocando 2 no lugar do A, fixando o A em 2. Ou seja, essa nossa definição nova ela é mais geral apenas. Estruturalmente ela é a mesma coisa da definição de par, só que em vez de falar especificamente do 2, a gente admite falar sobre qualquer número, diferente de zero. Né? Como está na definição, um número diferente de zero. O A precisa ser diferente de zero. Então, realmente, né? Se a gente utilizar a definição de divisibilidade, o que a gente tem aqui é o quê? Existe um inteiro k, tal que n é igual a 2k. Bom, se esse inteiro k existe, né, se o n é igual a 2 vezes um número inteiro, pela definição mesmo de divisibilidade, a gente conclui o quê? Que 2 divide n, usando a definição de divisibilidade. Então a gente pode reescrever a definição de número par de muitas maneiras. Por exemplo, aqui numa primeira alternativa, a gente pode reescrever dizendo que um número é par se e somente se 2 divide esse número. E aí, utilizando a nossa terminologia que a gente acabou discutindo, né, que a gente tem sinônimos para isso, a gente pode escrever, por exemplo, que o n é par se somente se ele é divisível por 2, ou se o n é múltiplo de 2. Né, a gente tem aquelas opções todas, cada uma delas vai dar uma maneira diferente de escrever a definição. E essas outras maneiras de escrever a definição de número par podem ser mais familiares para alguns de vocês de vezes anteriores, que vocês discutiram números pares, né? No ensino fundamental, onde normalmente não se faz muitas demonstrações, ou com frequência nem se faz demonstrações, né? Mas, exatamente, aqui a gente usa uma definição um pouco mais conveniente para o que a gente quer usar, né? Que é para fazer demonstrações. A definição que a gente tem em cima de número par, essa é a nossa definição original, a nossa primeira definição, ela é a mais útil. Especificamente quando a gente fala em demonstrações, certo? Ele é a que revela mais sobre o que é um número par. E aí, da mesma maneira, claro, a gente tem uma relação também, portanto, da relação de divisibilidade com números ímpares. Da mesma maneira que a gente está dizendo que um número inteiro é par se e somente se ele é divisível por 2, a gente pode dizer que o número é ímpar se e somente se ele não é divisível por 2. Todo número que não é par é ímpar, não é isso? A gente tem essa relação. Todo número que não é par, todo inteiro que não é par é ímpar. Então, basicamente, é como isso daqui é um se e somente se, o n é par se e somente se o n é divisível por 2. Na hora que a gente negar a possibilidade do número ser par, vai negar também a possibilidade de ser divisível por 2. Essas coisas vão inverter juntas por causa do se somente se. E aí a gente tem também, da mesma maneira, eu não coloquei aqui nos slides, mas nós teríamos, da mesma maneira, para cada definição alternativa dessa de número par, a gente teria uma definição alternativa também de número ímpar, apenas negando a relação. Né? Um número é ímpar se somente se 2 não divide esse número. Um número é ímpar se somente se o n, esse número, né, não é divisível por 2. Essa é a relação que tem entre números pares, números ímpares, e a definição de divisibilidade. A gente já está, e assim, esse parêntese aqui ele é principalmente para indicar isso. A gente já vem usando essa definição desde o começo da disciplina para fazer exercícios. E o meu propósito em destacar isso aqui agora é exatamente para dizer que não existe nada para temer nesse assunto. Ele é um assunto, eu considero esse assunto bastante tranquilo para a disciplina. Né? As demonstrações que a gente vai fazer aqui, na maioria dos casos, elas vão ser muito parecidas com as demonstrações que a gente fez no começo. A diferença é o quê? Que quando a gente sai do 2 para fazer, por exemplo, falar em divisibilidade por 3, a gente ganha algumas possibilidades a mais para trabalhar, alguns problemas que vão aparecer que vão ser um pouco diferentes, que vão às vezes demandar uma prova por casos,
e assim por diante. As coisas ficam mais interessantes, né? O conjunto de exercícios fica mais rico nesse sentido. Mas o trabalho, na maior parte das situações, de demonstrar os teoremas vai ser muito parecido com o que a gente teve no primeiro ciclo da disciplina, que tratava somente de demonstrações. Então, seguindo em frente, a gente já comentou aqui que a divisibilidade é uma relação entre números e, como tal, ela tem algumas propriedades. Tem várias coisinhas que a gente poderia provar sobre essas expressões do tipo A divide B, que vão facilitar a gente lidar com provas de teoremas, né? Então, vamos falar sobre essas propriedades. A gente vai falar principalmente sobre 3 delas. Em geral, a gente não dá nome para elas. E a apresentação ela é feita assim, através de um único teorema com 3 pontos. E a maneira como esse teorema deve ser lido não é muito diferente dos outros. A ideia é que essas condições que estão em cima, né, sejam A, B e C números inteiros com A diferente de 0. Essas condições elas se aplicam em cada um dos 3 itens que a gente tem nesse teorema. Então, na prática, a gente lê isso como se fossem 3 teoremas diferentes. Qual é o primeiro teorema? Se A, B e C são números inteiros com A diferente de 0. Se o A divide B e A divide C, então o A divide B mais C. Esse seria o primeiro teorema. Quem seria o segundo teorema? Sejam A, B e C números inteiros com A diferente de 0. Então, se o A divide B, se o A divide B, nós podemos concluir que A divide B vezes C para todo inteiro C. E assim por diante. Isso daqui é só uma maneira concisa de apresentar essas propriedades, né? E normalmente, realmente, como essas propriedades elas têm demonstrações muitíssimo parecidas, a gente junta num teorema só. A maneira também, da mesma forma, né? Que esse teorema está juntando 3 em um texto só. Na hora de demonstrar, o que a gente vai fazer é uma demonstração para cada ponto desses daqui, para cada item. Então são 3 demonstrações, uma para esse item 1, uma para o item 2, uma para o item 3. Em todas elas a gente tem as mesmas condições, A, B e C, essas mesmas condições iniciais, né, das variáveis. A, B e C são números inteiros com A diferente de 0. E vamos discutir um pouquinho cada uma delas. Eu vou demonstrar em seguida a primeira, pelo menos a primeira delas. Então essa primeira ela está dizendo o seguinte: se a gente já tem isso, se a gente tiver isso, que o A divide B e o A divide C, a gente pode juntar esses 2 números usando soma. E o A vai continuar dividindo esse número. Uma maneira mais próxima da linguagem natural, né, do português, de ler esse primeiro teorema, o primeiro item, é que se o número que a gente tiver, se o A divide 2 números quaisquer, ele também divide a soma desses 2 números. E isso daqui tem uma relação forte com propriedades diretas da soma mesmo, da aritmética, né? A gente vai ver que isso daqui tem uma relação forte com a distributividade da multiplicação sobre a soma. Esse segundo tópico, ele está dizendo o quê? Não é que se o A divide B, se o A divide um número qualquer, então ele divide todo número que possa ser obtido como B vezes C. Quando a gente diz para todo inteiro C, ele divide A, o A divide B vezes C para todo inteiro C. O que significa? Que o A divide todos os múltiplos do B. A gente acabou de ver essa nomenclatura, né? O que é um múltiplo? O B vezes C é um múltiplo de B. Por quê? Ele é escrito como B multiplicado por um inteiro qualquer. Então, se o A divide B, ele divide também todos os múltiplos do B. A gente viu, por exemplo, 3 divide 6. Então, se eu multiplicar 6 por qualquer coisa, qualquer número inteiro, 6 vezes 4, o 3 divide 6 vezes 4. 6 vezes 7, o 3 divide 6 vezes 7. 6 vezes 574, o 3 divide 6 vezes 574. E tanto faz se ele divide ou não o número que a gente está multiplicando. Por exemplo, 3 não divide 574. Deixa resto.
Mas ele divide o 6, e porque ele divide o 6, ele vai dividir também essa multiplicação inteira. Essa propriedade é particularmente importante para quando a gente for falar de fatorações, quando a gente for falar de números primos. Mas ela pode ser utilizada também em algumas demonstrações, né? Para simplificar o trabalho em algumas situações. E o terceiro item, ele está dizendo o seguinte: se esse terceiro item a gente chamaria de transitividade da relação de divisibilidade. Se A divide B e o B divide o C, então também a gente pode ir direto do A para o C e dizer que o A divide o C. Um exemplo com números, né? Se a gente sabe que o 3 divide o 6, a gente já viu isso, 3 divide o 6. Então, da mesma maneira, a gente pode dizer, com um outro exemplo que a gente não teve ainda, que o 6 divide o 36. E aí a conclusão, numa instância desse teorema, né, utilizando esse teorema, é que o 3 divide o 36. Mesmo que a gente não procure quem é esse inteiro. Realmente, ele divide porque 36 é 3 vezes 12. Isso daqui ele vai aparecer em muitos casos. Na maioria dos casos, realmente a gente vai utilizar esse teorema como parte de outras demonstrações. Por isso que eu não coloquei aqui exemplos numéricos. Claro, funciona com exemplos numéricos. Mas a gente está interessado em casos... Né, os teoremas normalmente são generalizações. A gente está interessado em utilizar isso daqui como passos dentro de outros, para as provas de outros teoremas. Então vamos ver aqui realmente a proposta, né, uma das intenções principais de ter esse teorema nesse momento da apresentação é a gente exercitar uma demonstração usando a definição de divisibilidade. Então o que acontece? Eu vou provar aqui o primeiro item. A gente começa fazendo instanciação, a gente pega da mesma forma. A, B e C são números inteiros quaisquer com A diferente de zero. Essas são as condições que a gente tem nas variáveis, né? A, B e C estão quantificados universalmente. A gente tem essa condição mais do A ser diferente de zero, então vamos pegar essas condições na instanciação, que é o primeiro passo da técnica de generalização, né? É o que a gente usa quando a gente tem para todo. Então sejam A, B e C inteiros quaisquer com A diferente de zero. Suponha que A divide B e A divide C, porque o enunciado aqui do primeiro item, né, uma vez que a gente lida com as condições iniciais, esse enunciado é um se então, é um condicional. Se a gente for por prova direta, a gente vai supor o lado esquerdo do condicional, que tem uma conjunção aqui, né, então a gente vai supor que A divide B e A divide C, e agora a gente quer chegar no lado direito. A gente quer manipular isso que a gente tem como hipótese, para concluir que o A também divide B mais C. E aí como é que a gente faz? O que poderia ser o nosso próximo passo? Se tudo que a gente sabe agora é que A divide B e A divide C, realmente não tem muito o que fazer com isso. É utilizar a definição para obter mais informação. O que significa A dividir B? O que significa A dividir C? Em cada caso significa que existe um número inteiro que dá para a gente uma expressão, uma equação, né? Então, de A dividir B significa o quê? Que existe um inteiro S, tal que o B é igual a A vezes S, né? Que o B é igual a A multiplicado por esse inteiro. E de A dividir C existe um inteiro, estou falando ao mesmo tempo dos dois inteiros, né? Aqui ST, que é uma forma mais curta de escrever apenas, né? Mas realmente, do A dividir B, a gente tira um inteiro S, tal que B é igual a A vezes S. De A divide C, a gente tira um inteiro T, tal que o C é igual a vezes T. Então, agora a gente tem informações, porque a gente pode falar melhor sobre o B e o C. A gente está falando sobre eles usando expressões mais elaboradas. Que se a gente substituir, a gente quer concluir algo sobre a expressão B mais C. A gente quer concluir que A divide B mais C. Então, vamos ver o que a gente consegue dizer sobre essa expressão. Se a gente colocar aqui, como a gente tem essas duas igualdades, ó, B é igual a A mais S, C é igual a A mais T, A vezes T. Então, o que é B mais C? Eu posso trocar B por A vezes S. Tem um errinho de digitação aqui. A vezes S.
aqui. Então a gente está trocando aqui, ó, o B a gente está trocando por A vezes S, e o C a gente está trocando por A vezes T. Então agora a gente pode colocar o A em evidência, já que os dois termos estão multiplicados por A, né? A em evidência, fica que B mais C é igual a A multiplicado por S mais T. E aí o que que acontece? O S e o T, como a gente falou aqui antes, eles são inteiros. A gente falou aqui na segunda linha. Existem inteiros ST, tais que ST são inteiros. E aí isso nos permite dizer com confiança que S mais T é um número inteiro. E aí se B mais C é igual a A multiplicado por um número inteiro, pela definição de divisibilidade, o A divide B mais C. Primeiro a gente utilizou essa definição indo, não sei somente se da definição, indo da esquerda para a direita. Indo da esquerda para a direita. E agora no final a gente utilizou indo da direita para a esquerda. Isso é muito parecido com o que a gente fez em muitas demonstrações anteriores, quando a gente falava de números pares ou números ímpares. A gente começava supondo que tinha um número par, um número ímpar, seja como fosse lá o enunciado. Utilizava a definição para expandir e encontrar que existe um número inteiro, que dá uma expressão interessante para a gente, manipulava. E no final a gente juntava as coisas para dizer, então esse número é par, então esse número é ímpar. É muito parecido. Só que agora, em vez de falar especificamente sobre pares e ímpares, né, sobre o 2 dividir esse número ou não, a gente está falando sobre um número qualquer, poder dividir, nesse nosso caso aqui, né, poder dividir B mais C. Aqui está aparecendo sem os parênteses, mas é a mesma coisa. Não é necessário a gente ter esses parênteses, né, já que não faria sentido separar na soma aqui, porque A divide B é uma proposição, não dá para somar isso com C. A expressão é uma só, no lado direito da relação de divisibilidade. E, bom, esses outros itens, né, eles são extremamente parecidos com o primeiro, cada um deles. Em todos os casos, o que a gente vai fazer é identificar a hipótese da prova direta, usar a definição de divisibilidade uma vez para expandir o conceito, né, a partir da expressão A divide B, B divide C, como aparecer aqui, né? A gente vai utilizar para dizer existe um número inteiro que satisfaz essa igualdade. E a gente mexe usando manipulação algébrica comum para reescrever as coisas de uma maneira conveniente para a gente usar de novo a definição de divisibilidade e juntar as conclusões que a gente quer. Por exemplo, que A divide B vezes C para todo inteiro C, ou que o A divide C no último caso, aqui no terceiro item. São todas demonstrações muitíssimo parecidas com essa primeira aqui, por isso elas ficam como exercício. Considerando aqui já esse teorema como provado, a gente tem um corolário, né? Uma afirmação, uma proposição que segue diretamente do teorema anterior. Então, com frequência os corolários dispensam prova, porque normalmente realmente a ideia quando a gente expressa que algo é corolário é como se a gente dissesse, a partir desse teorema a gente faz mais um passo ou dois e obtém essa outra afirmação aqui. É isso que a gente comunica quando a gente diz que é um corolário. E aqui realmente é o caso, esse corolário ele segue diretamente do teorema que a gente tem aqui em cima. Ele está dizendo o quê? Que se a gente tiver A, B e C números quaisquer, né, inteiros quaisquer, então se o A divide o B e ele também divide o C, ele divide qualquer combinação linear de B e C. Seria a expressão que a gente usaria aqui. Se a gente esquecer esse nome, já que a gente não viu a definição dele, né, o que interessa? Que ele divide, o A divide. Qualquer combinação que a gente possa obter de multiplicar o B por um número qualquer, multiplicar o C por um número qualquer e somar essas coisas. É isso que sai no corolário. Isso daqui segue diretamente realmente do teorema anterior. Porque a gente utiliza esses passos, a gente utiliza a afirmação 2, o item 2 do teorema. E aí o que a gente tem? A gente suporia, se a gente for fazer a demonstração completinha, que a gente só tem um comentário,
A gente começaria também, né? Sejam A, B e C inteiros quaisquer, com A diferente de zero. Suponha que A divide B e A divide C. Então, se a gente utilizar aqui o segundo ponto, a gente vai obter o quê? Bom, se o A divide B, ele divide M vezes B para todo inteiro M. É o que esse daqui nos dá. E se o A divide o C, então ele divide N vezes C para todo inteiro N. É também o que esse item do teorema nos dá. E aí, se o A divide M vezes B e ele divide N vezes C, usando aqui o primeiro item, a gente pode juntar essas coisas com soma. Aí a gente obtém a expressão que a gente queria concluir, que o A divide M vezes B mais N vezes C para quaisquer inteiros Mn, para todo par de inteiros Mn. Pouquíssimos passos, realmente, né? A gente só precisa apontar. Bom, a gente usa esses dois itens aqui do teorema e fica concluído. Por isso é um corolário. Aqui eu quero reforçar rapidamente que, realmente, os exercícios desse tópico, eles são parecidos com outros que a gente fez antes. Tem variações, né? Tem umas novidades, mas são bastante parecidos com outros que a gente fez antes. Na maioria dos casos a gente vai usar prova de generalização, prova direta. E a novidade é que a gente mudou um pouquinho as definições que a gente vai estar utilizando. Certo? Naturalmente sempre a gente precisa ter o cuidado, né, de quando uma questão é pedida, a gente dá detalhe suficiente naquela questão, né? Se for realmente só o caso de dizer, por causa do teorema ela é verdade, assim, isso não funciona bem porque não diz muita coisa sobre o desenvolvimento. A gente precisa dar detalhe na demonstração daquele teorema, para que ele possa ser verificado, para que, né, a pessoa que for corrigir nos nossos casos aqui de atividades, ela possa realmente verificar se você está sabendo trabalhar com as definições de maneira adequada. Então, o outro conceito que falta a gente ver agora é esse do algoritmo da divisão. E esse é um tópico que ele tem uma relação muito forte também com o da divisibilidade, mas ele abre novas portas para a gente, de certa maneira, porque a gente elabora mais um pouquinho a ideia. E aí o que a gente chama aqui de algoritmo da divisão, na verdade é um teorema, certo? Ele vai dizer o seguinte: se a gente tiver dois números inteiros, esse teorema aqui ele pede que o D seja um número positivo. É uma questão principalmente de conveniência, certo? Para tornar as coisas mais uniformes. E aí realmente, então, quando a gente estiver falando sobre, assim, esse teorema é o que define a divisão entre inteiros, aquela divisão que a gente aprende no ensino fundamental, que a gente pega dois números inteiros, chama um de divisor, o outro de dividendo, e a gente, né, pega o primeiro número, se ele não for suficiente para dividir, pega o segundo, e vai fazendo, né, aquilo é um algoritmozinho, se você pensar bem. Agora que você tem o conceito de algoritmo, né? Na época, quando a gente aprende a dividir, a gente não tem esse conceito, não se fala em algoritmo. Mas é o que ele é. O algoritmo da divisão, é disso que a gente está falando. E aqui como teorema, né, no formato de teorema, o que a gente tem? O que ele diz pra gente? Que se a gente pegar dois números inteiros, um deles precisa ser positivo. Esse número positivo é o que vai fazer o papel de divisor. Se a gente tentar dividir n por d, na prática é isso. O teorema não está falando isso, mas é o contexto aqui. Se a gente tentar dividir n por d, o que o teorema garante pra gente é: existe um único par de inteiros. Então isso daqui é uma prova de unicidade, esse tipo de teorema. Um único par de inteiros. Esse único é extremamente importante aqui, para que seja função, para que a gente possa realmente utilizar a divisão. Quando a gente fala do conceito de função, né, o que a gente quer pegar para cada entrada que a gente der para essa função, a gente quer que saia uma resposta. Ela não pode ser ambígua. O fundamento do conceito de função é criar mapeamentos. Se a gente pensar em termos de programação, mapeamento de entrada e saída. Se a gente pensar em termos de teoria dos conjuntos, mapeamentos entre elementos do domínio para os elementos do contradomínio, que em computação a gente vê como entrada e saída da mesma forma.
mas esse mapeamento ele não pode ser ambíguo. Esse é o único requisito para que a gente chame uma relação de função. A gente precisa que sempre que a gente der aquela entrada, ela retorne o mesmo resultado, né? Se a gente não tiver nada randomizado também, claro. Mas, então, quando a gente trata de aritmética, a gente fala em soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, etc. Em cada um desses casos, o que a gente quer é que o resultado seja sempre o mesmo para os mesmos números. E aí aqui, para isso funcionar, para a divisão funcionar, para ela dar sempre o que a divisão vai dar, ao invés de ela dar sempre o mesmo número, em vez disso ela vai dar para a gente um par de números, quando a gente está falando de inteiros. Que esses números são o que a gente normalmente chama de quociente resto. A gente está falando realmente desse tipo de divisão. Então, nesse tipo de estrutura, né, a gente chama esse N, a gente está chamando de dividendo, o D a gente chama de divisor, o Q é o quociente e o R é o resto. E a gente aprende a calcular isso daqui com um algoritmozinho, mas uma das coisas que mais interessa para a gente aqui em termos do teorema, o fundamental aqui é essa propriedade. Na hora que a gente determina o N e o D, existe somente um par de valores, Q e R, que são esses valores que a gente vai chamar de quociente resto, tais que o R é um número que vai de 0 até logo antes do D, né? Ele precisa ser menor do que o D, estritamente menor. Então ele é no máximo D menos 1, já que ele é inteiro. O R pode ser 0, 1, 2, etc. até D menos 1. Não pode passar do D. Não pode nem ser igual ao D. Mas a gente está falando em um único par de inteiros que satisfaz essas duas condições, em que o R está nesse intervalo, de 0 até D menos 1, né? Menor do que o D, portanto, e, ao mesmo tempo, o N seja igual a D vezes Q mais R. O que a gente quer realmente se concentrar é nessa igualdade. É o teorema que dá essa igualdade para a gente. E essa igualdade ela é expressa aqui, quando a gente escreve a divisão nesse formato, ela está expressa. Seria se a gente lesse isso daqui no sentido horário, começando do N. O N é igual a D multiplicado por Q mais o resto. Então essa igualdade, ela aparece exatamente aqui. Aparece nesse teorema a partir da unicidade desse par de números. Tá? E por que é importante a gente falar dessa unicidade? Se a gente tirar essa condição, aqui a gente está pegando dois números. A gente está pegando aqui dois números para um exemplo, 10 e o 3. E aí o que acontece? Se a gente não colocar essa restrição no R, se a gente ignorar essa condição, a gente vai ter infinitos pares de valores que poderiam estar nessa posição. Porque se a gente pegar somente essa igualdade, N igual a D vezes Q mais R, com N igual a 10 e D igual a 3, a gente teria 10 igual a 3 vezes alguma coisa mais alguma coisa. Vão existir infinitas possibilidades aqui. Porque a gente pode, da maneira como eu fiz aqui, né? Eu variei o valor do Q de uma em uma unidade, coloquei aqui o 0, fui crescendo ele aqui de uma em uma unidade, fui diminuindo de uma em uma unidade. Né? Todos esses números podem ser positivos ou negativos, o único que não pode é o D precisa ser positivo. O R também precisa ser... o R não pode ser negativo também, né? Ele pode ser 0, mas não pode ser negativo. E se a gente não fizer essa restrição do resto, se a gente deixar solto o quociente e o resto, os candidatos para o quociente e o resto, a gente vai encontrar infinitas possibilidades. Mas a gente quer, para poder trabalhar com a operação, a gente quer que ela tenha a natureza de função, que é essa natureza de quando a gente der aquelas entradas, ela vai retornar para a gente só um resultado. No caso, ela vai retornar um par de números, né? Mas é um resultado só, composto por dois números, que são esses números que a gente chama de quociente resto. E aí, essa condição de que o R é um número maior ou igual do que 0 e menor do que D, essa condição é o que garante que a gente só tem um caso assim.
Na hora que a gente restringe isso, de todas as infinitas possibilidades, sobra só uma. O R, necessariamente, ele vai... Se vocês observarem aqui, se a gente observar somente os valores do R, só os valores do R, do resto, em cada do que seria o resto, né, em cada uma dessas expressões, ele está variando, olha só. Tem mais um errinho aqui de digitação. Ele está variando de 3 em 3 unidades. Então esse primeiro aqui, ele é mais 19. Né? 3 vezes menos 3 é menos 9. Para a gente obter 10, a gente precisa somar menos 9 com 19. Pronto. Então, se vocês observarem aqui, né, a gente está variando, isso daqui está vindo de 3 em 3. Então, os valores do R aqui, eles estão formando... o que a gente tem aqui, basicamente, o que a gente está analisando é uma progressão aritmética, né? Essa expressão n igual a d vezes q mais r, na hora que a gente fixa aqui o d, ele se torna a diferença comum dos termos. E o n vão ser os resultados, vão ser os próprios termos bom, a gente teria, na verdade, que, como a gente fixou o n, a gente teria que passar o d vezes q para o outro lado para isolar o r. Aí o r se tornaria os termos da PA. E o que ele está variando aqui, realmente, 3 em 3 unidades, que é exatamente o valor do d que a gente deu para esse exemplo. A gente fez d igual a 3. N igual a 10, d igual a 3. Então, a gente observando aqui, né, realmente, o termo inicial, quando a gente botar a variável do índice para 0, e à medida que a gente variar o índice aqui, a gente vai obter outros valores. Sempre de 3 em 3 unidades, né? Variando aqui de menos 3 em menos 3 no caso. Está subtraindo 3 em cada caso. Então, por causa disso, nesse intervalo, né, só pode haver um número entre 0 e 3. De 0 até 2 no caso. Já que precisa ser menor do que o 3. Só tem como ter um número nesse caso. Sendo 1, quando a gente somar 3 vai para 4, quando a gente subtrair 3 vai para menos 2, ou seja, nos dois casos sai do intervalo. E isso vai valer para qualquer divisão na prática. Então, essa condição é importantíssima para a gente. É essa condição que permite realmente a gente falar em divisão como uma operação em cima de inteiros. E aí, uma vez que a gente tem essa condição, que a gente consegue construir a expressão n igual a d vezes q mais r. Aqui são todas as condições do algoritmo da divisão. A gente tem esses números todos são inteiros. No caso aqui, para a gente deixar bem igualzinho, na verdade, o que a gente tem aqui é que o d é maior do que 0. Ele é positivo. Ele é maior do que 0, como a gente viu aqui, né? O d é um número positivo e o r é um número nesse intervalo. Aí a gente obtém essa igualdade. Então, são as mesmas condições que a gente está colocando aqui, são as condições do algoritmo da divisão. Se a gente tem aqui esses 4 números sendo inteiros, sendo que o d é positivo, e a gente tem essa igualdade, n igual a d vezes q mais r, com o r nesse intervalo, as condições estão colocadas numa ordem um pouquinho diferente, mas são as mesmas condições. A gente pode definir essas funções div e mod, que vocês já devem ter visto antes em linguagens de programação. Normalmente essa nomenclatura aqui que a gente utiliza. Esse div seria uma abreviação de divisão inteira, ou divisão sem resto. Certo? É div de divisão. E mod é porque a gente chama de resto em português, né? Mas também é um nome comum chamar de módulo da divisão. E em inglês, que é a língua que normalmente a gente utiliza para tudo que é acadêmico e técnico, né? A palavra realmente para o resto é a mesma palavra de módulo, certo? É module. Então a gente está pegando as 3 primeiras letras de módulo da divisão. Por isso que a gente usa mod. E essas funções
Normalmente elas existem com essas mesmas letras, até com essa mesma expressão, div e mod, em linguagens de programação, como um comando nativo. E normalmente elas são exploradas numa disciplina como Fundamentos de Programação, talvez estruturas de dados, né? Especialmente a função mod, quando você começa a tentar fazer coisas aleatórias. Normalmente a gente utiliza resto de divisão, né? Pega um número qualquer perdido na memória, como o valor do clock, do processador, qualquer coisa assim, e tira o resto da divisão por um outro número, né? Com frequência é isso. E a gente usa isso como se fosse uma coisa aleatória. Então, são exatamente o que a gente está vendo aqui, são exatamente os conceitos de fato dessas funções. E o que elas definem realmente. O que é o div? O que é n div d? É o quociente da divisão inteira. Quando a gente fala em divisão inteira, é essa divisão que tem quociente resto. Quando a gente fala de divisão nos reais, né, divisão comum, divisão mais geral possível, a gente não tem dois números, a gente não fala em quociente. A gente não tem quociente resto, a gente tem um resultado que é um número, né, se a gente fizer a divisão entre dois inteiros, mas nos reais, a gente obtém uma dízima periódica ou um número inteiro. Mas enfim, né, números, a gente permite casas decimais nesse caso. E quando a gente fala de divisão inteira, a gente está tentando manter todos os números dentro dos inteiros. Então, não dá para a gente ter um resultado apenas. A gente tinha falado do 3 do 16, quando a gente fala que o 3 não divide o 16. Por quê? Nesses termos aqui da nossa divisão, se a gente tentar dividir 16 por 3, a gente vai obter 5 e o resto vai ser 1. E isso porque a gente está falando em números inteiros. Então a gente usa o div aqui para se referir ao quociente, porque o que o teorema da divisão dá mesmo para a gente são essa igualdade, essa garantia de que os números existem. Existem Q e R, um único par de valores para Q e R, tais que essa igualdade é satisfeita com o R dentro desse intervalo, né, em que N é igual a D vezes Q mais R, o R sendo um número que vai de 0 até D menos 1. Né, maior ou igual do que 0, menor do que D. Então, a gente utiliza essas funções como atalhos para se referir ao quociente e o resto, sem ter que se referir à igualdade. Simplesmente são nomes que a gente está dando para as coisas. N div D retorna Q, N mod D retorna R. É essa a ideia. Quem são Q e R? São exatamente os números que aparecem nessa expressão aqui na igualdade, né? São esses números são o único par que satisfaz a igualdade com o R dentro do intervalo que interessa pra gente, com R sendo maior ou igual do que 0 e menor do que D. São os nomes que a gente está dando para eles, div e mod. A gente vai utilizar bastante essa expressão mod no assunto da próxima semana, que é a aritmética modular, que o nome realmente, quando a gente relaciona as coisas, é uma aritmética de restos e de divisão. A gente vai utilizar essa notação o tempo inteiro lá. E aí a gente reforça lá também, né, que esse é o nome. Mas eu acredito que ninguém vai estranhar essa nomenclatura por causa das linguagens de programação. E aí, da mesma maneira, já que essas coisas são funções, a gente poderia escrever assim, div de nd igual a q, mod de nd igual a r, que é provavelmente mais parecido com o que apareceria em muitas linguagens de programação. É a mesma ideia, é só uma maneira diferente de escrever, é a mesma coisa. Importante para a gente entender que div e mod são funções, que tem dois parâmetros, o n e o d. A primeira, o div retorna quociente dessa divisão de n por d, e o mod retorna o resto da divisão de n por d. Aqui a gente tem um exemplo. Se a gente tentar dividir 110 por 9, a divisão ela é feita dessa maneira, né? A gente tenta pegar aqui o primeiro número, o 1 é menor do que o 9. Então a gente pega o próximo também, aí fica 11. 11 já é maior do que o 9, a gente consegue dividir. Então o que a gente procura, e aqui é muito importante entender dessa maneira, porque isso é fundamental quando a gente for lidar, por exemplo, com números negativos. O que a gente procura é o maior múltiplo de 9 que não passa do 11, que não é maior do que o 11. E
esse detalhe ele é relevante quando a gente estiver lidando com números negativos, né? Porque a perspectiva de maior e menor se inverte quando a gente está falando de números negativos em termos dos módulos, né? Por exemplo, o 15 é maior do que o 10. Mas quando a gente pega esses números no lado negativo, seria errado dizer que menos 15 é maior que menos 10. É o contrário, menos 15 é menor do que o menos 10. Inverte. E aí a gente precisa ter esse cuidado, porque aqui a ideia é exatamente essa. Quando tiver com números negativos, esse conceito é o que vai resolver pra gente como é que a gente lida com eles. A gente quer o maior múltiplo de 9 que não passa do 11, que não é maior do que o 11. Então qual é esse número? É o próprio 9. A gente divide 9 por 9 para obter 1. Escreve aqui no quociente. E aí, da maneira mais comum como a gente aprende, a gente faz 9 vezes 1, 9. Aí subtrai aqui do 11, que foi o número que a gente já selecionou. 11 menos 9, 2. No próximo passo, a gente vai lidar com o próximo dígito aqui do 110. Então a gente baixa o 0, né? Baixa para onde tinha o 2. E continua daqui. Então agora a gente tem 20. Para dividir por 9, a gente procura o maior múltiplo de 9 que não passa do 20. É o 18. Que a gente vai subtrair aqui, mas importante, na 18 vezes 18 dividido por 9 é 2. E a gente coloca o 2 aqui no quociente. A gente subtrai 20 menos 18 dá 2. Como esse número aqui, né, não tem mais nenhum dígito para a gente baixar, e esse número aqui é menor do que o 9, ainda um número positivo, né? Ele não é negativo, ele poderia ser 0, não pode ser negativo. Esse número aqui é o resto, e a gente sabe que parou. Esse é o critério de parada. E a gente não tem mais nada, nenhum dígito para baixar, e estar com um número aqui que vai de 0 até, no caso, se o divisor é 9, né, vai até 8. O resto precisa ser um número de 0 até 8. Então o que isso nos dá quando a gente tem a conta completinha, né? Que o 110 é 9 vezes 12 mais 2, na igualdade que a gente tem do algoritmo da divisão, que o 12 é o quociente, né? 110 dividido 9, portanto, é igual a 12, é o quociente, e 110 mod 9 é o resto, é 2. E aí aqui eu tenho um exemplo de número negativo, né? Como é que a gente lida com número negativo, porque isso provavelmente vai ser uma novidade para muitos de vocês. Mas o conceito é exatamente o mesmo. É por causa dessas coisas que a gente precisa estar atento a definições. Os detalhes, o detalhe da definição é o que resolve as situações de verdade. Então, nesse algoritmo da maneira como eu expliquei, né, o que a gente quer procurar em cada caso, a gente baixa o número, é o maior múltiplo do divisor que não passa do número que a gente tiver. E aí aqui para contraste, exatamente para contraste, porque eu já vi muitas vezes as pessoas fazerem a divisão errada, ignorando o sinal e colocando o sinal no final no resultado, isso não funciona. O que vai acontecer aqui, ó, se a gente tentar dividir menos 10 por 9, no começo, muito parecido. A gente pega aqui menos 11 e no começo a gente pode fazer igual. Quando a gente baixar o último dígito é que a gente precisa realmente ter cuidado, certo? No começo a gente pode ir fazendo por módulo e adaptando aqui os sinais. Especialmente nesse primeiro passo. Especialmente no primeiro passo. Quando a gente compara aqui com menos 11, né, o múltiplo de 9 que a gente quer é o menos 9. Em módulo ele vai ser menor do que o menos 11. A gente começa menor com o módulo. Aí a gente multiplica, menos 1 vezes 9 dá menos 9. E a gente subtrai o menos 9 do menos 11. Quando a gente tentar subtrair o menos 9, isso vira uma soma, né? Então a gente faz menos 11 mais 9, menos 2. E agora quando a gente for baixar o zero, a gente vai ficar com menos 20. E aí o que acontece? Desse menos 20, como a gente baixou aqui o último dígito, o que a gente precisa fazer é seguir aquela regra realmente. A gente quer procurar o maior múltiplo de 9 que não passa do menos 20. Que não passa do menos 20. Tem que ser menor do que o menos 20. Então não é o menos 18, porque o menos 18 é um número maior do que o menos 20. A gente precisa de um número menor.
E aí a gente pega o próximo. Em vez do menos 18, já que ele ainda é maior, a gente pega o menos 27. E aí vai aparecer aqui 3. Então vai ficar menos 13 no resultado. E aí quando a gente fizer 9 vezes menos 3, a gente encara com menos 3 aqui, já que a gente está vindo de número negativo, né? Bom, o menos entrou no 1, então a gente pega realmente o 3. 9 vezes 3, 27. Quando a gente subtrair aqui, a gente tem um errinho aqui também. Que realmente a gente vai encarar como menos 3, né? A gente está vindo... e aí a gente vai subtrair o menos 27. Na hora que a gente subtrair o menos 27, significa que a gente está somando, na verdade. E aí a gente obtém esse 7 aqui embaixo. Vamos repetir rapidinho. O que a gente fez? A gente pegou, se a gente pegar só menos 1, isso daqui não dá nada pra gente ainda. Então a gente pega mais um dígito, menos 11. No começo, pro primeiro, que é quando vai aparecer o símbolo aqui, o segredo é no último dígito, é quando a gente baixar o último dígito. Antes disso a gente vai fazendo realmente quase que totalmente ignorando esse sinal. Vai ter uma diferencinha realmente, porque aqui vai aparecer uma soma ao invés de uma subtração, né? Aqui a gente encara o número como negativo. Mas é isso, de menos 11, o que a gente tira em módulo? Qual é o maior divisor do 9 que a gente consegue? É o menos 9. Então a gente obtém aqui menos 1 e passa o menos 9, 9 vezes menos 1, a gente passa somando para cá. Aí dá mais 9. Menos 11 mais 9, menos 2. Agora a gente desce o 0. E aí obtém menos 20. Quando a gente pega esse menos 20, já que esse daqui foi o último dígito, a gente precisa garantir que o resto se torne um número... que o resto não seja negativo, basicamente. Né? E que ele não seja também maior do que 9. Então o que a gente faz? Quando baixa o último dígito, o que a gente vai procurar agora é pegar um maior divisor do 9, que é realmente menor do que o menos 20. Menor, não em módulo, mas realmente de maneira absoluta na linha, né, na sequência dos inteiros, que ele venha antes do menos 20. E aí a gente não pode usar menos 18, porque ele é um número maior. A gente usa o número anterior, que seria o menos 27. 9 por menos 27 é menos 3. Então aparece aqui o 3 também junto. Todas as contas vão dar números negativos aqui, né? A gente já colocou o sinal no começo. E aí quanto é 9 vezes menos 3? Menos 27. Que a gente passa para cá subtraindo, vira uma soma. Quando a gente fizer menos 20 mais 27, a gente obtém 7. E aí o que acontece? Não tem mais ninguém para descer aqui, não é isso? E o 7, já que não tem... Assim, reparem que quando a gente tinha o menos 2 aqui, né? Em módulo, o menos 2 também é um número menor do que o 9, de 0 até 8. E isso vai acontecer em todos os passos da divisão. Na divisão que a gente fez antes também. Apareceu 2 aqui, ele é um número de 0 até 8, que são as possibilidades de resto. Em todos os passos aparecem números de 0 até 8. Aqui deu 2 de novo, 2 e 2, né? Nessa outra, o que vai aparecer aqui primeiro é menos 2, que em módulo funciona, e o 7. Esse é o resto que a gente quer. Não tem mais ninguém para baixar, a gente obtém um número de 0 até 8, o 7. Então o que a gente tem? O divisor, né, a expressão que a gente tem, que 110 é igual a 9 vezes menos 13 mais 7. Essa é a expressão que a gente está interessada para o algoritmo da divisão. O quociente da divisão de 110 por 9 é menos 13. E o resto da divisão de 110 por 9 é 7. É isso que a gente retorna aqui, que essas funções vão retornar. Com menos 110 no caso, né, que a gente está interessado aqui, foi o que a gente fez. Vocês podem fazer um teste disso daqui numa linguagem de programação qualquer. Numa linguagem de programação qualquer. E aí vocês vão poder observar exatamente esse valor, né, menos 13 e 7. Então, por que não é menos 12, né? Que anteriormente a gente dividiu 110 por 9, deu 12.
e resto 2, e agora a gente dividiu menos 10 por 9 e deu menos 13. Por que não deu menos 12? Então, por causa das condições que a gente tem no algoritmo da divisão. A gente precisa que o resto seja um número maior ou igual do que zero e menor do que o divisor, que nesse caso é 9. Se a gente colocar menos 12, o que a gente vai acontecer, quando a gente multiplicar menos 12 por 9, a gente vai obter menos 108. E aí, se a gente isolar o R, né, a expressão que a gente teria seria menos... Quando a gente estiver procurando o R, a expressão que a gente tem é o quê? Menos 110 é igual a 9 vezes Q mais R. Se a gente usar menos 12 para ser o Q, essa expressão vai ficar o quê? Menos 110 igual a menos 108 mais R. Quando a gente isolar o R, a gente vai obter que o R é igual a menos 2. Aqui tem o detalhe dessas contas. Chegando aqui nessa conclusão está escrito de uma maneira inversa, né? Porque o R está no lado direito da expressão. Mas é a mesma coisa. O ponto é esse. Se a gente usar menos 12 no lugar do quociente, o resto ficaria menos 2. E o resto não pode ser um número negativo. A definição, como a gente viu aqui no algoritmo da divisão, o R ele precisa ser um número maior ou igual do que zero e menor do que D. No nosso exemplo, menor do que 9. Precisa estar nesse intervalo. E aí não funciona usar menos 12. Como é que a gente compensa isso se a gente tiver encontrado esse resto menos 2? A gente soma 9. Né? Ficou negativo? Soma 9. Soma o divisor. Vai virar esse 7. Continuou negativo? Soma 9 de novo até. Né? Mas cada vez que a gente somar o 9, a gente tem também que subtrair uma unidade do que a gente colocou no quociente. Né? Porque o que interessa é a igualdade que a gente tem aqui. Essas duas variáveis elas funcionam realmente como um par, uma influencia a outra. Se a gente mexer numa, a outra sente, né? A outra varia junto. Então, a gente tendo visto esse detalhe aqui de como é que a gente faz divisão com números negativos, eu quero chamar a atenção para mais uma coisa, que é a relação entre os dois conceitos que a gente viu hoje. A gente discutiu, né, a relação de divisibilidade e o algoritmo da divisão. E essas coisas, elas estão, na verdade, elas estão muito bem conectadas dentro da discussão que a gente tem aqui hoje mesmo, e ao longo do restante do ciclo de teoria dos números. Então, se a gente olhar aqui para o teorema do algoritmo da divisão, a análise que a gente deve fazer, né, a pergunta que a gente deve se fazer aqui é: o que acontece se o R for zero, especificamente? Como se fosse uma questão de curiosidade, tá? O que acontece? Primeiro, a gente deve reparar que isso só pode acontecer para alguns valores de n e d, porque, como a gente já viu antes, não é, o resto, né, o n, o q e o r, eles são obtidos a partir do n e do d. Se a gente tiver os dois inteiros, n e d, o d sendo positivo, a gente obtém o q e o r. A gente até criou essas funções div e mod para falar deles. Eles são produzidos pelo n por d. Então, naturalmente, se a gente vai falando de situações em que o r é igual a zero, isso só vai funcionar para alguns valores de n e d, não é para qualquer valor. Certo? E em seguida, a expressão, né, continua o mesmo. O que vai acontecer aqui é que essa expressão que a gente tem do algoritmo da divisão, se o r for igual a zero, ele vai sumir, não é isso? Porque qualquer coisa somada com zero é a própria expressão original. Se a gente tiver d vezes q mais zero, o que vai ficar? D vezes q. E essa expressão é mais simples. E essa expressão ela dá algo interessante pra gente. Por quê? O q, o quociente, ele é um número inteiro. Se a gente escreve n igual a d vezes q, o d é um número positivo, não é isso? Daqui da definição. O d é positivo. Então, sendo positivo, ele é diferente de zero também. E aí o que a gente tem? Se a gente tem n igual a d vezes q, o d é diferente de zero, que é um inteiro. Essa é a condição que a gente tem na definição de divisibilidade, para dizer especificamente que o d divide o n. É isso que a gente conclui aqui. Ou seja, essas definições elas são bastante próximas. A definição de divisibilidade
ela sai do algoritmo da divisão nos casos em que a gente tem resta igual a zero. Nos casos específicos em que a gente tem resta igual a zero. E aí isso nos permite escrever aqui um teorema que diz que, dados, essas condições são as mesmas condições que a gente tinha na definição de divisibilidade, que a gente tem A e B inteiros, o A é diferente de zero. Então, o que a gente tem aqui, A divide B, se e somente se B mod A é igual a zero. Certo? No caso aqui, realmente, para a gente falar de B mod A, o A precisa ser positivo na prática, né? Mas quando a gente está falando de maneira geral de divisibilidade, e no caso particular em que a gente tem resta igual a zero, assim, a gente sempre tem como adaptar isso daqui, porque se tanto B quanto A forem negativos, a gente pode transformar os dois em positivos, vai ser a mesma conta. Se só um for negativo, a gente pode jogar o sinal para o B. Essas coisas são equivalentes nesse ponto, porque são propriedades, né, da multiplicação e da divisão em relação a números positivos e negativos. Inclusive, assim, realmente a condição, né, do algoritmo da divisão, dizer que o D precisa ser um número positivo, ela não é uma condição significativa, assim, ela não coloca realmente nenhum empecilho para o caso geral, exatamente por isso. Se a gente tiver dois números negativos, a gente trata como se os dois fossem positivos, vai ser o mesmo resultado. Se a gente pudesse ter o N ser um número positivo e o D sendo negativo, a gente jogaria o sinal negativo para o N e daria a mesma coisa. Então, é só uma questão de conveniência e uniformidade para essa definição. E no nosso teorema a gente pode ignorar isso. A gente pode manter a condição fundamental de que o A deve ser diferente de zero, para que ele possa fazer esse papel de divisor. Certo? Como a gente viu lá, quando a gente falou anterior sobre divisibilidade, realmente a gente pode falar que quando acontece a relação de divisibilidade em particular, é bem tranquilo a gente falar de divisores negativos. A coisa fica um pouco mais delicada realmente quando a gente tem... quando a gente está na divisão inteira procurando o resto diferente de zero, né? Quando o resto pode ser diferente de zero, aí a gente precisa de mais atenção, precisa daquele cuidado ali. Mas se a gente pegar um número que é divisível por zero, tanto faz multiplicar ele por causa desse teorema aqui, que a gente comentou. O segundo ponto dele aqui, por exemplo, a gente poderia pegar C igual a menos 1. Então, se a gente conclui que, por exemplo, 3 divide 6, então 3 divide menos 6 também. Da mesma maneira. Por quê? Porque menos 6 é 6 vezes menos 1. E isso vale para todos os inteiros, inclusive para os negativos, inclusive para o menos 1. De maneira que realmente, quando a gente tem a relação de divisibilidade, né, que a gente está nessa situação de que o resto é zero, se a gente fizer a divisão de 6 por 3, a gente obtém 2 e resto 0. Se a gente fizer a divisão de menos 6 por 3, a gente obtém menos 2 e resto 0. O resultado vai ser igual. Não vai ser como no outro exemplo que a gente viu, que o 110 não é divisível por 3, ele deixa um resto. Não vai ser daquele jeito. Quando o resto é 0, os resultados vão ficar realmente simétricos. Mas se o resto for diferente de 0, a propriedade é um pouquinho diferente. É uma propriedade que a gente pode comentar na próxima semana. Então, a prova desse teorema ele aparece nos próximos slides, né, porque não cabe aqui nesse cantinho. Mas vamos lá. É importante notar aqui, né, que esse teorema ele é um teorema de si somente si. Então, da mesma maneira, ele tem duas partes. Ele tem uma ida, tem uma volta. E aí, aqui na prova da ida, né, da esquerda para a direita, a gente vai supor, nos dois casos a gente vai supor isso, né, que A e B são inteiros com A diferente de zero. A gente sempre vai supor isso nesse teorema aqui, que são as condições dele, tanto na ida quanto para a volta. Então, do si somente si, da esquerda para a direita, o que a gente vai fazer? Se a gente for por prova direta, a gente vai supor que A divide B, é o que eu estou fazendo aqui, hipótese da prova direta. Suponha que A divide B. Então, a gente quer chegar agora onde? Que B mod A é igual a zero. Então, aqui tem todos os passos, cada um com sua justificativa. A gente usou aqui a definição de divisibilidade, né? A partir da hipótese, a gente tem A divide B. A gente supôs que A divide B.
Então vamos usar a definição de divisibilidade, que é super padrão a gente fazer isso depois de uma hipótese desse tipo que sugere uma divisibilidade. Existe um inteiro C, tal que B é igual a A vezes C. Essa é a definição de divisibilidade. Reforço que é importantíssimo dizer que existe um inteiro C. Isso significa que o C é inteiro, que a condição é só existencial. Essas coisas elas são importantes para a prova. É o que vai permitir a gente dizer uma coisa mais na frente. A gente vai depender do C ser inteiro mais na frente. Então, usando a definição de divisibilidade, a gente obtém isso. Existe um inteiro C, tal que B é igual a A vezes C. Então, essa igualdade, vejam só, a gente quer concluir que o resto é zero, não é? E aí, o que acontece? Essa igualdade já está quase na cara, até pela análise que a gente fez e como a gente chegou, como a gente construiu esse teorema em primeiro lugar, pela natureza da soma, né? Todo número, a gente pode sempre enxergar todo número como se ele estivesse sendo somado com zero. Que esse é o elemento neutro da soma. E aí, se a gente colocar explicitamente esse zero aqui sendo somado, isso revela realmente, né, isso deixa mais claro ainda, que a gente está numa expressão muito parecida com o que aparece no algoritmo da divisão. No algoritmo da divisão, a gente tinha uma expressão, né, que o dividendo era igual ao divisor, multiplicado pelo quociente, mais o resto. E aí o que a gente está fazendo aqui? Se a gente puder garantir que o C é o quociente, o zero vai ser o resto. Quais são as condições para isso? Primeiro, satisfazer essa igualdade. A gente já conseguiu. Já está aqui a igualdade pronta. O B, né, a gente está falando sobre A dividir B. Então o A está fazendo o papel do divisor, o B está fazendo o papel do dividendo. É exatamente isso que acontece. E aí o que a gente precisa na expressão? O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, mais o resto. Essa é a primeira condição. Está certa ela. A gente tem a igualdade. Qual é a outra condição que a gente tem? Para que esses números, né, o C e o zero, realmente sejam respectivamente quociente e resto, a gente precisa que o zero seja um número maior ou igual do que zero e menor do que o A, que é o divisor. E claramente ele satisfaz isso, não é? Porque zero é igual a zero. Se ele é igual a zero, ele é maior ou igual do que zero. Ele está no intervalo. Ele é um dos valores que a gente realmente aceita como resto. E aí, como só existe um par de valores, né, que satisfaz essa condição, se o zero é o valor do resto, o C é o quociente, definitivamente. Daí, do algoritmo da divisão, do próprio algoritmo da divisão, a gente pode dizer que a gente tem B de A igual a C, B mod A igual a zero. Esse E, né, o B de A igual a C, ele não é relevante para o que a gente quer concluir. A gente quer concluir que B mod A é igual a zero. E a partir dessa conjunção, se a gente tem o E, se a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo, naturalmente a gente tem B mod A igual a zero. Então isso encerra. Isso é suficiente, a gente concluiu. A gente saiu do lado esquerdo, supondo que A divide B, e chegou à conclusão de que B mod A é igual a zero. É o que a gente queria, B mod A é igual a zero. Então a volta ela é até muito parecida com essa. O que vai ser a diferença? A gente vai supor que B mod A é igual a zero, e vai ter que chegar na conclusão de que A divide B. Então, da mesma maneira, né, que eu estou tirando do caminho a prova que a gente já fez, né, a gente concluiu a ida, vamos fazer a volta. A gente começa do mesmo jeito, sejam A, B inteiros com A diferente de zero. Essa é a instanciação da generalização. Suponha que o lado direito aqui, agora a gente está indo do lado direito para o lado esquerdo, é como se a gente tivesse um condicional virado para a esquerda aqui, né? Então, se a gente for fazer prova direta, a gente vai supor a condição. A condição é que B mod A é igual a zero agora. Suponha que B mod A é igual a zero. E aí o que acontece? Se a gente está falando em módulo, né, se a gente está falando em resto, a gente está falando em divisão inteira, e com certeza existe um quociente. Ele existe. Eu não preciso saber quem ele é, mas vamos chamar ele de C, só por referência. Certo? A gente pode chamar do que a gente quiser, não vai mudar nada não. Não é só porque é a letra, né, o C nem aparece no teorema aqui, então a gente chama do que a gente quiser. A gente está só dando um nome mais curto para o quociente, para não ficar falando em B de A, B de A. A gente está usando aqui um nome mais curto.
Então, na hora que a gente coloca esse nome mais curto, o que a gente vai ter? Que pelo algoritmo da divisão, não é? O dividendo, que é o b, quando a gente tem essa função aqui da mesma maneira, né? A gente está tentando dividir b por a, não é? O b é o dividendo, o a é o divisor. Então, o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente, que a gente chama de c, mais o resto, que a gente obteve aqui por hipótese que é zero. E a gente encontra essa expressão, b é igual a vezes c mais zero. E tem mais alguns passinhos aqui para fazer, 2 passos, para ser preciso. Bastam 2 passos. Um deles envolve utilizar a definição de divisibilidade, né? E aí eu estou deixando aqui eles em aberto para funcionar como exercício. É muito parecido com o anterior e realmente eu espero que todos vocês sejam capazes de concluir quais são esses 2 passos que estão faltando. É um exercício bastante simples e basicamente todas as demonstrações que a gente vai fazer usando o conceito de divisibilidade, eles vão ser muito parecidos com esse daqui, tá? Com os exemplos que a gente viu nesses slides. Isso daqui conclui o que a gente tem para discutir, né? Teria mais algumas propriedades interessantes para a gente falar, por exemplo, eu posso acrescentar isso daqui entre enunciados dos exercícios, né, no próximo arquivo, porque pela a definição mesmo de divisibilidade, a partir dessa definição a gente poderia tirar alguns teoremas simples. Por exemplo, a partir dessa definição mesmo, né, por exemplo, que o 1 divide todos os números inteiros. O 1 divide todos os números inteiros. Por que a gente consegue isso? Porque precisa existir um número c tal que b seja igual a 1 vezes c, para que o 1 divida o b, né? E aí qual que vai ser esse número? O próprio b. b dividido por 1 é b. A gente consegue garantir, sempre existe o próprio número. Da mesma maneira, a gente pode dizer que todo número divide o zero. Por quê? Existe um inteiro c, tal que o zero é igual a esse número qualquer, o divisor multiplicado por alguma coisa. Sempre essa alguma coisa vai ser zero também. Então a gente tem esses casos extremos, a gente tem essas situações, né? O 1 divide todo mundo divide o zero. São situações assim, né? São propriedades bem simplesinhas. Por isso que meio que foram puladas aqui. Mas elas naturalmente vão aparecer durante os exercícios. Tá certo? Podem até ser questões interessantes para a demonstração. E isso conclui aqui, né? A gente, só recapitulando do que a gente fez, a gente começou com o conceito de divisibilidade, e a gente viu que a definição que a gente tinha de número par é um caso particular dessa definição, um caso mais restrito, e que essa definição, né, além de ser, ela é muito parecida com a de par, mas é mais geral um pouco, porque ela permite a divisibilidade, a dos números pares é como se a gente só falasse sobre divisibilidade por 2. E agora nós estamos nos permitindo falar sobre divisibilidade por 3, por 4, por qualquer número que a gente queira. Esse é o passo que a gente está dando com essa definição. E ele é um passo pequeno em termos de trabalho para a gente, em termos de definições, né, de demonstrações. O trabalho não muda muito, mas em termos de possibilidades esse passo é bastante grande. Porque realmente agora a gente pode falar sobre a operação de divisão, no caso mais geral, a gente pode falar sobre aplicações da divisão, sobre como é que eles aparecem e sobre os próximos tópicos das próximas semanas também. Pode falar sobre fatoração. E a gente viu isso, que os números pares, né, a definição de número par que a gente tem é um caso particular. É um caso particular da definição de divisibilidade que a gente acabou de apresentar. E a gente viu também aqui o conceito, a gente viu essas propriedades da definição, né, da divisibilidade, e a gente viu o algoritmo de divisão. E aí quando a gente falou do algoritmo de divisão, o que a gente viu foi que a definição... Bom, a gente viu como utilizá-la de maneira direta, né? A gente falou sobre quociente, resto, a gente falou bastante sobre esses conceitos, mas no final aqui, o
que eu queria destacar mais é que a gente falou sobre a relação que essas coisas têm. E a gente concluiu que um número divide outro, se e somente se, quando a gente tenta fazer a divisão de fato, né, se a gente diz que A divide B, a gente vai tentar dividir B por A, porque o A é o papel do divisor, o B é o papel do dividendo. Quando a gente diz A divide B, A é o divisor. Então, se a gente tentar fazer a divisão inteira, a gente vai tentar dividir B por A. A gente inverte a ordem das coisas. E aí, na divisão de B por A, né, se o A divide B, é porque necessariamente, são se somente se, quando a gente tenta dividir B por A, a gente obtém resto zero. E algumas outras coisas que poderiam ser reescritas de maneira equivalente, né? Por exemplo, a gente poderia ter dado como definição, a partir desse teorema e de outras definições equivalentes que a gente encontrou antes, que um número é par, se e somente se, quando a gente tenta dividir ele por 2, o resto é zero. Por exemplo, seria um caso particular também desse teorema. Tá? Tudo que a gente vai explorar nessa primeira semana em exercícios são variações desses enunciados, dessas definições, desses teoremas, com coisinhas para demonstrar. Né? Muitas vezes, no caso particular, em que a gente trata de divisibilidade por 3 ou divisibilidade por algum outro número inteiro pequeno. Isso conclui a aula da semana. A gente tem discutido, a gente tem bastante exercício até nos próprios slides, né? Tem demonstrações em que tópicos foram, todas as demonstrações têm algum tópico, tem um começo para mostrar o caminho e alguns tópicos que foram deixados em aberto porque eles são parecidos e esses exercícios são realmente muito bons. Eles não vão aparecer de novo na lista, tá? Mas em princípio eu não vou colocá-los de novo na lista, mas eles são exercícios excelentes para esse tópico. Até porque são provas incompletas, que é um tipo de exercício que a gente não tem tanto assim, que não é tão fácil de produzir. Uma prova que a gente tem uma parte completa para ser né, uma parte para você estudar e outra parte para você complementar, que é parecida. Então, recomendo fortemente resolver os exercícios que já estão aqui nos slides. O restante do material vai ser todo disponibilizado diretamente pelo Moodle e a gente vai ter uma notícia no fórum assim que os materiais estiverem completos e disponíveis. Isso é tudo por essa semana.